E eu gostaria de usar Davi, né, como essa figura de homem. Ele era um homem segundo o coração de Deus, como vocês conhecem. Davi é esse homem que é conhecido. Eu fico pensando, quando eu chegar a minha hora, né, e eu partir para a glória, como eu gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também é uma figura um pouco controversa. Confesso para vocês, quando eu comecei na minha caminhada, eu falei, como que um homem segundo o coração de Deus, um homem que venceu gigantes, um homem que venceu várias batalhas, ele toma uma mulher que não é sua e manda o marido daquela mulher para frente de batalha para morrer. Aí eu fiquei pensando, como é que ele pode ainda ser um homem de Deus, fazendo tudo isso? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês nessa mensagem. Eu gosto muito do Davi, dessa figura emblemática, de um homem que era um homem que compunha salmos e hinos, mas ele era um homem também de muita oração, e o Charles Spurgeon ele diz isso. Davi não teria sido um homem segundo o coração de Deus se ele não tivesse sido um homem de oração. Eu sempre lembro dessa frase que o pastor falou, né? Deus está a uma distância de oração. Então, a nossa vida de oração tem que estar acontecendo. Nós temos que ter uma vida de oração. Eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel, capítulo 17, do verso 34 em diante. É um pouquinho longo, mas eu peço que você preste bastante atenção nesse texto. Ele diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul, né? A gente já está pulando uma parte bem grande, então depois você pode pegar na sua casa e reler. A gente vai falar sobre Davi e Golias, algumas lições nesse texto. Porque Davi ele é mandado pelo seu pai para onde? Para o campo de batalha. O povo estava lá numa guerra contra os filisteus e Davi vai levar marmita para os seus irmãos. Davi ele vai levar o almoço para os seus irmãos. E aí ele chega lá no verso 34, diz: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Rapaz, olha o que Davi está falando. Rapaz, um homem era forte. Mas se você ler as escrituras, você vai ler que Davi era o menor dentre os seus irmãos. E ele era um menino ruivo, de boa aparência. Eu fico imaginando como um menino ruivo, baixo, de boa aparência, pega um leão pela juba. E ele deu-lhes golpe para matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Deus dos exércitos, o Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha o que Saul fez. Você acha que Saul olhou para o menino e teve confiança mesmo que ele ia derrotar aquele gigante, irmão? Claro que não. Olha o que Saul fez. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou o cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, e isto é o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Você imagina, um moleque mirradinho, vindo gigante. Olhou para Davi com desprezo, né? É igual quando o palmeirense olhando para o corintiano. Olhou com desprezo, viu que era um rapaz ruivo, olha o que diz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo de Israel, quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres,
darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada e não é por lança, o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará você em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu para a linha de batalha para frente e, tirando uma pedra no alforje, arremessou-se com a tiradeira na testa do filisteu, de tal modo que ele ficou encravada e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Ó Pai, essa é a tua palavra. Às vezes parece para a gente tão complexa, mas a tua palavra é viva e eficaz, e a tua palavra ministra o nosso coração. Transforma, Senhor, a nossa vida. A tua palavra é o evangelho que transforma vidas, por isso transforma mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui, irmãos, é que Davi, ele venceu um gigante chamado identidade. Davi, ele venceu um gigante chamado identidade. Como assim, Lucas? Como assim, pastor? Davi, ele tem na sua consciência de que ele era um pastor. Olha o que ele disse para o Saul. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do teu pai. O Davi, ele não chegou lá falando assim: pode deixar ele comigo que eu sou um guerreiro. Pode deixar ele comigo que eu vou pegar a sua espada ou a espada de qualquer um aqui e vou arrancar a cabeça dele fora. Deixa comigo que eu sou o cara. Davi, ele chega e ele tem a consciência de que ele era um pastor de ovelhas. Davi sabia quem ele era. Davi tinha consciência da sua pequenez. Tanto é que toda vez que o Davi está falando, de quem que ele fala que é a luta? Do povo de Israel? Não, ele diz que a luta é de Deus. Ele reconhece, ele sabe de quem que ele está dependendo, ele sabe de onde que vem a sua força e é de Deus. Ele sabe de onde que a sua identidade está sendo forjada. Eu gosto muito de filme de guerras e principalmente de época. Quando você vai ler, quando o profeta vai ungir Davi como rei, porque Davi, ele foi ungido, já tinha sido ungido como rei. E aí o profeta chega na casa, o pai começa a apresentar os seus irmãos para o Jonatas lá, para o profeta, e ele fala assim: não é esse, não é esse. Aí o pai fala assim: mas não tem mais ninguém. Ele falou: falta um. Ela falou: está lá no campo. E aí o profeta fala assim: ninguém vai se sentar enquanto ele não chegar. Sabe o que isso significa? Que você só senta quando a autoridade, o rei, chegar. Antes mesmo de Davi se tornar rei, ele já havia sido ungido rei pelo profeta através de Deus, através de Yahvé. A grande questão aqui é que o Davi, ele sabe onde está a sua identidade, onde está o seu caráter, onde está formado aquilo que Deus nos chamou para ser, o seu propósito. Nós somos pessoas, às vezes, que nós não vemos propósito. Eu converso com alguns adolescentes e jovens, eles estão perdidos. Estão fazendo faculdade, mas não gostam daquilo que eles estão fazendo. Eles estão trabalhando, mas eles não gostam daquilo que eles estão trabalhando. São pessoas que estão sempre olhando, e eu sempre faço uma pergunta: mas para quem que você está olhando? Para onde é que você está olhando? Porque para onde você está olhando é onde você está se comparando. Porque hoje tem uma internet, né? A gente tem o Instagram, tem o TikTok, tem todas essas coisas, que a gente sempre se compara com o outro. A gente compara a nossa igreja, a gente compara, né, pastor? A gente faz isso, né? A gente compara as pessoas que pregam melhor que a gente fala assim: poxa vida, eu nunca vou pregar igual aquele camarada. Poxa vida, eu nunca vou ser magro igual aquele cara, olha lá. Bud Boiler, eu não sei falar o nome disso até hoje, gente. Eu fico impressionado com aqueles caras, que eles comem tanta batata doce e frango. Impressionante. E você fala assim: nossa, nunca vou conseguir. E a gente começa a ter como padrão de referência o outro. A gente começa a olhar para as outras pessoas e ver aquelas pessoas vestindo roupa e a gente quer se tornar como elas. E não apenas os jovens, os adolescentes, nós fazemos isso. Nós
Talvez tenha empresários que vai ouvir um outro empresário, vai nesses coworkers grande, cowork, eu não sei falar direito, me desculpe, né? Fazer um network, tudo é work. E eles ficam tendo contato um com o outro, e aí chega o cara que ganha milhões por ano, e ele está usando um tênis preto, uma camiseta do Brasil, aí todo mundo vai e compra a camiseta do Brasil. Porque está todo mundo querendo ficar como ele. E a gente sempre está olhando para o outro. E o Davi está ensinando para nós que nós devemos olhar para nós mesmos e não ser outra pessoa. Eu gosto porque o Davi, ele respeita o processo. Ele ainda não era rei. Ele ainda não era um guerreiro na batalha. Mas ele se porta como tal. Davi, ele vai lutar com um gigante. E ele não era conhecido pelo povo. Davi não era conhecido pelas pessoas. Davi não era respeitado nem mesmo dentro da sua própria casa, pelos seus irmãos. E quando Davi enfrenta o gigante, ele tem um passaporte para o próximo nível. Às vezes nós reclamamos das nossas dificuldades, dos nossos gigantes. Mas os gigantes são um caminho para a visibilidade. Os gigantes são um caminho para nós em que nós precisamos passar. E esse gigante da identidade precisa estar em Jesus. Precisa estar formado em Jesus. Davi, ele começa a ter graça das pessoas depois que ele mata aquele gigante. E o povo grita, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Enquanto Davi era pastor, ele sofria perseguições de animais. Mas quando Davi se torna rei, ele sofre perseguições de rei. Quando Davi ele era um pastor, vinha um urso, um leão, como ele falou, ele grudava pela juba. Você imagina, irmãos, eu fico imaginando isso, um menininho baixinho, mirradinho, ruivinho, de boa aparência. Eu imagino Davi ruivinho, com aquele cheio de sardinha no rosto, sabe? Baixinho, com aquele olhinho assim, de anjo. Né? Eu sempre brinco, tinha um rapaz que ele me lembrava Davi na igreja. Inclusive ele foi seminarista aqui, o Felipe. Né? Ele tinha um rostinho angelical, eu sempre falo isso. E é interessante, quando a gente olha para ele, ele respeita os processos. Ele respeita o processo da sua identidade, daquilo que Deus estava tornando ele, daquilo que Deus estava fazendo através dele. E quanto maior é o lugar que você chega, maior dificuldade você vai ter. Mas você tem que sempre se lembrar da sua identidade. Quando você entende o que Deus te chamou para ser, para se tornar, você já se porta como tal. Davi é esse cara que ele já se comportava como um rei. Já se comportava como um homem, um líder, segundo o coração de Deus. E é interessante que Davi, ele enfrentava perseguições de animais quando ele era pastor de ovelhas, mas quando ele era rei, ele sofreu perseguição de quem? De rei. Ele sofreu perseguições de quem? Durante muitos anos? Saul. Saul perseguiu. E Davi teve a oportunidade de tirar a sua vida, mas o que Davi fez? Poupou. Durante várias vezes, vários momentos. Porque Davi ele ainda olhava para Saul como um homem escolhido por Deus. E é interessante você olhar essas duas figuras, porque a Bíblia ela não fala nada por acaso, irmãos. A Bíblia fala de Saul como um homem forte, o homem mais belo da sua tribo, o mais alto. E ele fala de Davi como um menor, de boa aparência, um menininho bonitinho. É interessante você olhar para isso, porque Deus, Ele olha o coração. E eu te pergunto mais uma vez, aonde é que está a sua identidade? O que é que tem formado o seu caráter? Jesus nos chama para ser filhos e filhas de Deus. E você, antes de ser pai, você é um filho. Você, antes de ser um pai que provê as coisas na sua casa, você é um filho amado. Às vezes você não se sente. Às vezes você sente que você tem falhado na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Ou com a sua esposa, com as suas filhas. Mas a grande questão é que você é um filho amado de Deus. E Jesus tem chamado você hoje, mais uma vez, pai, para olhar dentro de você e ser cheio dessa identidade de Cristo, de filho. Lembre-se, antes de ser pai, você é filho. Você é um filho amado.
Segundo lugar que eu quero compartilhar com vocês, Davi venceu o medo com total dependência de Deus. Eu gosto muito do versículo 45, 47, diz ali, o tempo todo Davi está falando, essa batalha é do Senhor. Essa guerra é do Senhor. É o do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi está falando? Falando assim, essa batalha não é nossa. Essa batalha não é do povo, é de Deus, é de Yahvé. Não é nossa. A gente tem que depender completamente de Deus. O texto diz que o povo de Israel estava com medo. Ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem de ir ao encontro daquele gigante. Ninguém. Mas o Davizinho, ele viu uma coisa que ninguém viu. Primeira coisa que ele fala, esse gigante incircunciso. Davi olha uma coisa que ninguém tinha visto. Ele não era filho da promessa. E ele não vai afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel. E quando, naquela época, você afrontava um profeta, um rei, ou alguém que era enviado por Deus, era como se você estivesse enfrentando o próprio Deus. E a grande questão aqui é que Davi também ele vai receber palavras contrárias da sua própria família. Olha o que o versículo 28 diz. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados e ficou muito irritado. Com ele perguntou, por que você veio aqui, seu enxerido fofoqueiro? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que o irmão dele está falando. Eu sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Se você ler o texto, quem que manda ele para a batalha? O pai. Para levar marmita para quem? Para os irmãos. E o irmão mais velho de Davi vem e dá uma bronca nele. Isso, naquele contexto histórico, é muito importante, irmãos. A palavra do irmão mais velho, depois do pai, era quem? O irmão mais velho. Era a responsabilidade do primogênito. E o irmão mais velho dá uma bronca nele. Às vezes as palavras contrárias vêm de onde nós menos esperamos. Vamos falar a realidade nua e crua aqui. Para você, pai. Às vezes vem da nossa esposa. Não é? Às vezes você ouve aquela palavra que rasga seu coração. Mas foi no momento de briga, discussão. Não é verdade a teu respeito. Algumas coisas são. Você precisa mudar. Né? A maioria. De 10 a 11 que a esposa fala. Porque uma ela pensou. Mas a grande questão, irmãos, é que nós precisamos olhar e entender que nós dependemos apenas de Deus. Porque palavras contrárias vão vir, às vezes de amigos, dos pais, e a gente tem que discernir se aquela palavra é de Jesus ou não. Eu me lembro quando eu estava para me batizar, para entregar minha vida para Jesus. Irmãos, eu estava radiante, estava feliz, estava contente. Eu me lembro que uma pessoa que eu amava me olhou nos olhos e falou, se você batizar hoje, para mim você morreu. Aquilo de lá rasgou meu coração. E eu me lembrei das Escrituras. Quando João e Pedro, quando tentaram calar João e Pedro falou, a gente não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. Eu dependo de Deus. E eu fui na cara, na coragem, na fé, com medo de não entrar mais em casa. Era um jovem. Quando eu voltei, eu acho que eu fiquei meses sem conversarem comigo. Mas você tem que discernir as palavras. Às vezes vão vir palavras contrárias, de amigos, familiares, da esposa, dos filhos. Mas pai, você é um filho. Não dependa das suas forças, daquilo que você pode fazer, porque nós, como homens, às vezes a gente parece um trator, a gente vai fazendo, vai passando por cima de tudo e de todos. E o tempo todo tem uma pessoa batendo no meu ombro, além do Espírito Santo, chamado de Eiker, e falando, ei, não é você, não é pelas suas forças, não é por aquilo que você pode fazer, é por Jesus, descanse em Jesus. Então ouve a sua esposa, irmão, usada por Jesus, ouve ela, ouve Jesus nas suas orações, na leitura da palavra, dependa apenas de Deus. Olha Saul é um homem que começou a fazer do seu jeito, tomar as suas próprias decisões, e ele foi reprovado por Deus. Mas Davi
era um homem completamente dependente de Deus. Ele reconheceu que aquela batalha não era dele, mas era de Yahvé. Quais batalhas você tem enfrentado hoje? O que é que você precisa colocar diante de Deus? O que é que você não está conseguindo resolver? Porque tem coisas que a gente fala assim, não tem como, eu não consigo resolver. Isso aqui eu não dou conta. O que é que você precisa chegar e falar assim, Deus, é teu. Mas lá naquela oração fala assim, Deus, é teu. Mas se puder, deixa que eu resolvo. Não, é teu, Senhor. Está aqui, eu não consigo. É do Senhor, a força vem do Senhor, é o Senhor que vai fazer. É o Senhor. A gente tem que ter essa consciência, irmãos. Porque às vezes a gente vai fazendo e a gente perde a noção. Davi, ele saiu das críticas para a dependência de Deus. Davi saiu da zona de conforto, do medo. Davi foi entregar marmita. O que é que você está entregando? O que é que você está fazendo? Qual é o seu trabalho? Onde você está desenvolvendo a sua fé? Onde é que você está vivendo para você depender apenas de Deus? Ah, pastor, mas eu trabalho na área digital, não tem nada a ver. Como que eu vou depender de Deus? Né? Deus não vai fazer para mim uma imagem. Não, mas é Deus que abre portas para os clientes. É Deus que fecha as portas também. E se é de Deus, irmãos, depende apenas dele. Em terceiro lugar, nós vimos um homem comprometido ali, ele sabia a sua identidade. Nós vimos um homem que dependia de Deus. Em terceiro lugar, é um pouco complicado essa parte, porque Davi, ele venceu o gigante do sucesso. E eu quero ler com vocês o texto em que Davi, ele comete o seu adultério. Mas como assim, pastor? Ele venceu? Ele caiu. Ele perdeu. Ele errou. Vamos ver o que a gente aprende com Davi. Davi venceu o gigante do sucesso. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 4. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aonde que era? Era tempo do quê? De guerra. Aonde os reis estavam em tempo de guerra? Na guerra. Não era tempo de ficar no palácio. Mas Davi ficou em Jerusalém no palácio. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, sem nada para fazer, andando, passeando pelo terraço, olhando a paisagem, olhando aquele reino maravilhoso que ele estava construindo, porque ele se tornou bom bastante, ele não precisava mais de Deus. Davi viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, se informou quem que era. E ela ficou sabendo que era Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Olha o pequeno detalhe. Então enviou Davi um mensageiro que trouxe ela e veio, e ela se deitou com ele. É interessante a gente olhar para isso, que Davi, ele chegou no topo do sucesso. Você imagina um rei que era tempo de guerra, ele não foi para a guerra. Ele fica. Tempo de guerra, irmãos, é tempo de ficar atento, não de ficar no palácio deitado, passeando. E ele olha uma mulher, no auge do sucesso, da arrogância, da soberba. O que Davi faz? Ele toma uma mulher que não é sua. Detalhe. Depois ele planeja, depois que ele descobre que Batseba estava grávida, ele manda o Urias para a frente da batalha. Ele chama o seu companheiro de guerra e fala assim, Joabe, aonde que a gente está perdendo mais homem? Ah, é ali do lado do Hernani ali. Então a gente vai mandar ele para lá. Coloca ele na frente. Né? Quem sabe do Hernani? Desculpa, irmãos, brincadeira. Deixa eu pular da Zona Norte, então. Mas a grande questão é, tá bom, vamos deixar lá para o Perobinho, então. Mas a grande questão, irmãos, é que Davi, ele manda lá para frente da batalha para ele morrer. E a gente pensa, Jesus, como é que esse homem, no auge do sucesso, fez isso? E o que é que a gente aprende com isso? Porque o Davi, ele tinha um coração, ele era um homem segundo o coração de Deus. E como que ele mostra para isso? O Salmo 51, do verso 1 ao 12.
Eu queria ler só uma parte, mas eu vou ler tudo com vocês, porque é um salmo muito precioso. É o salmo em que Davi ele expõe o seu coração. É um salmo que Davi ele expõe o seu pecado. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. E a maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, e eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. O que ele está falando? A mudança da mente dele, do pecado, ele reconhece. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria para que eu exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Olha o que ele disse. E nem tires de mim o teu espírito. Irmãos, o sucesso faz da gente pessoas arrogantes. O sucesso faz de nós pessoas que não dependem mais de Deus. E às vezes alguns gigantes vêm para mostrar para a gente que a gente depende apenas de Deus. Que se a gente... Porque a gente só conhece mesmo. Eu me lembro do Kaká. Quem se lembra? Baita jogador. Ele foi como o melhor do mundo para o Real Madrid. Eu vi um vídeo dele dando testemunho. Um rapaz crente. E ele chega no Real Madrid, ele é considerado uma das piores contratações da história do time. E aí tem um vídeo dele na internet falando assim, naquele ano, eu não sabia quem eu era. Se eu era a pior contratação da história, ou se eu era o melhor do mundo. E ele falou que ele recebeu uma palavra na igreja, que ele não era nenhum nem outro. Ele era filho amado. Quando eu fracassei, quando eu falei, eu me senti o pior pastor da história. Falei isso várias vezes, pastor. E a palavra de Jesus para o meu coração foi, você não é, antes de ser pastor, você é meu filho. Às vezes a gente sente o pior funcionário, pior empresário, pior marido, pior filho. Mas você é o filho amado e a filha amada de Jesus. De Deus. E é isso que Jesus tem para nós, irmãos. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, lendo esse salmo, ele diz assim, que a pureza, ele fala assim, que Davi, a impureza não estava na Betseba, não estava na mulher, mas estava no coração do Davi. E quando ele entende isso, ele coloca isso para fora, ele reconhece que ele é pecador, que ele precisa de Deus. Aí sim, Davi está voltando a entender o que é o Evangelho. Não é nós que fazemos, não é nós que podemos, mas é Deus que pode, é Deus que veio. A palavra de Deus diz, buscarei e me achareis, se me buscar de todo o coração. E ele vai ser encontrado, porque ele se deixa encontrar. É isso, irmãos. Jesus vem ao nosso encontro. Para encerrar, irmãos, para concluir, o nosso rei perfeito é Jesus. Davi, ele era um homem que a gente pode aprender muitas lições. O pastor pode fazer uma série de mensagens em cima da vida de Davi. A gente pode aprender muita coisa. Mas o rei perfeito é Jesus. O rei que tem um reino inabalável é Jesus. Um rei que veio ao nosso encontro, que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia é Jesus. E eu gosto muito do que o Tim Keller diz, Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória torna-se a vitória do seu povo, apesar deles nunca terem movido uma única pedra. É Jesus que venceu, sabe qual é o gigante? O da morte. Porque agora nós podemos ter vida